E paz a todos os nossos queridos pastores, todos os nossos irmãos que me acompanham pelas redes sociais. Eu, pastor e jornalista Ivan Ribeiro, falando aqui diretamente do projeto Cristo em Todos, para todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queridos irmãos, eu estou passando aqui para deixar uma reflexão, uma mensagem de edificação para os nossos pastores do projeto Cristo em Todos e todos aqueles também que nos acompanham pelas páginas sociais. Queridos, hoje nós somos bombardeados de notícias ruins. Se você quer ter sucesso no teu ministério, se você quer crescer no conhecimento, se você quer crescer em comunhão com Deus, se você quer ter uma vida redentora, por onde você passar, você deixar o bom cheiro de Cristo, eu digo para você o seguinte: se ausente dessas notícias, se afaste dessas notícias bombásticas, entendeu? Que traz só prejuízo para a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Consagre a tua vida, busque o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho procurado, louvado seja o nome do Senhor, trazer ensinamentos da palavra de Deus a todos os nossos pastores, porque infelizmente hoje em dia as igrejas não têm ensinamento. É o que nós mais precisamos em nossos dias, é ensinamento da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele vivia isolado da sociedade. Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou em Jerusalém para ser crucificado, louvado seja o nome do Senhor, e para ser confrontado com os sacerdotes e com as autoridades da época. Jesus vivia na periferia, fazendo a obra de Deus, curando os enfermos, libertando os oprimidos. E quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou para ser confrontado e entrou para pagar o alto preço por nós na cruz do Calvário. Eu tiro isso como exemplo para mim e para nós. Glória ao Senhor. Nós vivemos uma época, louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser crescer na vida espiritual, se ausente um pouco das coisas do mundo. Se você quer sucesso na sua vida espiritual, se ausente um pouco do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Procure ter tempo para você ficar isolado com Deus, se consagrando a Deus nosso Pai e procurando meditar nas coisas do Senhor. O livro de Salmos, meus queridos, é um livro riquíssimo. Aleluia, porque no livro de Salmos, nós aprendemos no livro de Salmos, que o salmista, ele tinha uma vida de oração, ele procurava se isolar, aleluia, para ter comunhão com Deus, aleluia. Eu na época, quando eu fui chamado pelo Senhor para exercer o ministério, eu trabalhava. E o tempo que eu tinha na hora do almoço, que era 1 hora de almoço, eu me trancava no banheiro e orava 1 hora. Eu não almoçava. Eu ficava em jejum. Quando o ponteiro marcava lá, que apitava, 12:00 para todo mundo almoçar, eu se trancava no banheiro e dobrava o joelho para me orar. Porque eu tinha que ter tempo para orar, eu tenho que reservar tempo para me orar. Se eu quero ter sucesso no meu ministério, eu tenho que ter tempo para me orar. E eu sacrificava a minha hora do almoço para me orar ao Senhor nosso Deus. E quando o relógio apitava de novo 5 para 1 hora, aí eu desdobrava o joelho e voltava para o trabalho. Era 55 minutos de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu não tinha outro horário para me orar, aleluia, a não ser de madrugada
e meio-dia na hora do almoço. Glória ao Senhor. Por quê? Eu aprendi isso na palavra de Deus. Glória ao Senhor. O salmista, aleluia, ele reservava um tempo para orar. Glória a Deus. Você como obreiro, você como pastor, você que quer ser um cidadão dos céus e que almeja um dia morar nos céus, você também tem que ter um horário específico para você falar com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A minha comunhão com Deus é importante para o meu crescimento espiritual. A minha comunhão com Deus é importante para a minha comunhão com os irmãos. A minha comunhão com Deus é importante para a minha comunhão com a minha família. Porque tem muitas pessoas aí que pregam o evangelho, mas não tem comunhão nem com a sua própria família. Eu conheço filhos de pastor que falam assim: se ele fosse assim em casa. Ele prega uma coisa, mas em casa vive outra. Louvado seja o nome do Senhor. Pastores que nunca estão com as suas esposas. Aleluia, aqui no Espírito Santo está cheio disso. Pastor que só anda sozinho, ele nunca está com a esposa dele. Aleluia, glórias a Deus. O que eu aprendi com os meus patriarcas das Assembleias de Deus é que o pastor sempre tem que estar ladeado da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E isso eu trago comigo. Aonde eu estou, a minha esposa está do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu procuro ser exemplo, para quando eu pregar, eu não vim a ser reprovado naquilo que prego. Glória ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A oração, aleluia, ela abre portas. A oração, louvado seja o nome do Senhor, ela é de suma importância na vida do obreiro e na vida do pastor. Se você não for um homem de oração, você não vai vencer os problemas. E os problemas começam em casa. Aleluia. Você tem que dar testemunho na sua casa, meu irmão. Não é, aleluia, não é para fora. Aleluia. O testemunho começa em casa, para os teus filhos, para a tua esposa, aleluia, e para a tua família. Começa na sua casa o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, no mundo moderno que nós vivemos, hoje o tempo é escasso, mas você tem que se virar, arrumar tempo para você ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Não digo, aleluia, glórias a Deus, não vou dizer o termo oração, mas você tem que ter aquela comunhão com Deus, ter o prazer de estar conversando com Deus, ter o prazer de estar, aleluia, em ação de graças, em agradecimento, aleluia, orando pela tua família, orando pela tua esposa, orando pelos teus filhos, orando pela tua família, orando pela igreja, orando, aleluia, pelas almas que Deus colocou nas tuas mãos, intercedendo, louvado seja o nome do Senhor, apresentando a Deus os teus projetos, os teus planos. Tu faz isso como homem de Deus? Aleluia. Eu lendo o livro de Salmos, eu aprendo também, aleluia, glórias a Deus, que o salmista, ele tirava um tempo para louvar ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu tenho que ter tempo para louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que ter tempo para mim reconhecer, aleluia, a grandeza, reconhecer, aleluia, a supremacia de Deus, aleluia, através do louvor. Eu tenho que ser um adorador, aleluia, glórias a Deus. Mas não é só adorar na hora do culto, não. É adorar na tua casa. É separar um tempo, aleluia, para você adorar ao Senhor. Isso eu aprendo no livro de Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E o salmista ainda diz assim: Senhor, quem morará no seu santo monte?
aqueles que são limpos de coração, aleluia, glórias a Deus, esses morarão com o Senhor. Para mim ser limpo de coração, eu tenho que estar em perfeita comunhão com Deus, não deixar que nenhuma raiz de amargura, não deixar que nada venha interferir, aleluia, glórias a Deus, na minha comunhão com o meu Deus, aleluia, glórias a Deus. No livro de Salmos, eu aprendo também o seguinte, a humildade. Como que eu posso ser humilde no mundo de tanta exaltação, num mundo onde, aleluia, os títulos falam mais alto do que a própria personalidade da pessoa? Louvado seja o nome do Senhor, porque vivemos em um mundo hoje, aleluia, glórias a Deus, de títulos, pastores, evangelistas, missionários, reverendos, né? Pastor da catedral tal, mas a humildade fazia de Paulo e de Pedro se considerar como servo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, aleluia, ele dizia, Paulo, servo de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A humildade de Paulo, se considerando como servo. Essa palavra servo, aleluia, no grego, significa escravo, louvado seja o nome do Senhor. Então ele se considerava como escravo de Jesus Cristo. O salmista também, aleluia, ele no Salmo 23, ele se colocava como ovelha, aleluia, ele dizia, o Senhor é meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Olha a humildade, aleluia, do salmista. Ele se colocava na posição de ovelha. A ovelha depende do seu pastor, aleluia, e o pastor, o obreiro do século 21, ele tem que aprender a ser humilde, ele tem que aprender, aleluia, a respeitar o seu próximo, seja lá quem for, aleluia, ele tem que se revestir da humildade, louvado seja o nome do Senhor, porque, irmãos, aleluia, quando nós se revestimos da humildade, nós podemos falar, aleluia, que nem Jesus Cristo disse, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, aleluia, glórias a Deus. A humildade é muito importante, aleluia, no homem de Deus, a humildade, glória ao Senhor. O que mais eu aprendo no livro de Salmos? Deixa eu ler aqui, no livro de Salmos, eu aprendo a ter fé, glória a Deus. O salmista dizia assim, ó, em um dos seus salmos, nem se um exército me cercasse, olha só, hein, ele dizia, nem se um exército, aleluia, me cercasse, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia, glórias a Deus. No Salmo 23 ele diz assim, ó, nem se eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Você sabe o que quer dizer esse vale da sombra e da morte? Esse vale significava um lugar aonde naquela época ali eles tinham que atravessar o deserto, e no deserto existia um vale. Esse vale se chama Vale da Sombra da Morte, onde vivia salteadores, homens que aproveitavam os viajantes que estavam viajando ali pelo deserto e assaltava, tirava vidas dos viajantes, e esse lugar era chamado de Vale da Sombra e da Morte, porque ninguém escapava. Então o salmista se colocou na posição de um viajante, e ele ali falou, nem se eu andasse pelo Vale da Sombra e da Morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, pode vir o que for contra você, aleluia, a tua fé, estando firme na palavra, firme em Deus, aleluia, a bênção é grande, louvado seja o nome do Senhor. Tenha fé, Jesus mesmo disse assim na sua palavra aos discípulos, tenha fé em Deus, aleluia, glória ao Senhor. É para nós ter fé no Senhor, aleluia, não é para nós colocar os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades. Os nossos olhos têm que estar,
aleluia, no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos, aleluia. Guarde essa palavra, que você não ouve por aí não, hein? Aliás, você ouve aqui no projeto Cristo em Todos, amém? E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos, amém.